Deixa eu trazer aqui para a conversa o nosso Bruno Musa, nosso comentarista de hoje aqui do Jornal da Oeste. Musa, queria te ouvir sobre essa cena que dominou o debate público desde a noite de ontem e sobre as possíveis consequências disso, as implicações políticas de lado a lado para Pablo Marçal e José Luiz da Atena. Boa tarde, Musa. Boa tarde, Brown. Boa tarde a todo mundo que nos escuta. Bom, mais uma vez, acho que dando voz e eco àquilo que a gente vem falando, né? Os debates são uma peça de teatro. Eu gostei, eu dei risada sozinho aqui quando você começou a apresentar, falando que o debate é coisa do passado, propostas é coisa do passado. Eu não sei até que ponto também é muito do passado, né? Eu tenho o hábito ali, assistir alguns debates antigos ali na eleição de 89, você ainda via algumas propostas, mas eu acho que o formato como o debate é feito, é impossível que os candidatos passem realmente as propostas como elas são desenhadas, né? Principalmente pelas perguntas que são feitas, como são feitas num jornalismo de hoje em dia totalmente enviesado em grande parte dos canais. Então, eu acho que aquilo é uma peça de teatro. E claramente porque, veja, nos últimos anos, o debate, principalmente para a prefeitura de cidades, ele tinha audiências pífias, né? E o que o Pablo Marçal trouxe à tona foi, digamos, uma peça cômica ao longo dos últimos tempos, né? Pela forma como ele fala, pela forma como ele desmascara, principalmente jornalistas militantes, acabou sendo uma diversão. Mas é que ontem passou de todos os limites, né? Veja, ele tem um tom provocador, sim. Eu sou muito a favor do princípio de não agressão. É o chamado que a gente fala, para quem estuda mais a parte econômica, da forma como eu gosto, da ética libertária, em que a gente fala que uma vez que você faça palavras, ou leve palavras às pessoas, e essa pessoa parta para o lado da agressão física, ele perdeu todo o sentido e perdeu a razão em cima disso. Goste ou não goste do Pablo, eu estava até discutindo agora aqui no WhatsApp, inclusive com a minha mãe, a gente falando sobre isso, ela, eu acho agressivo demais e não sei o quê. É totalmente legítima essa discussão. Ele é extremamente agressivo, ele pode não ter embasamento para falar, não importa, mas partiu para agressão daquela forma, na minha opinião, perdeu totalmente a razão. E claro, o que a gente viu num ambiente onde deveria pelo menos falar das principais propostas, aqui eu falo de todos os candidatos, vira uma baixaria. No fundo, o que eu vejo, e é um discurso até um pouco do que a gente vem falando ao longo de todas as edições nas últimas semanas, é um pouco desse ceticismo com relação ao Brasil. Hoje no meu canal do YouTube eu subi um vídeo justamente falando sobre esse ponto. Quais as perspectivas para o Brasil? Né? Como o Brasil se enquadra frente à mentalidade que nós temos hoje? Será que de repente as pessoas hoje se sentiram, de repente, numa peça cômica, foi engraçado ver o que viu? A gente analisa mais profundamente tudo o que está acontecendo, é triste. Pense em um país que está completamente parado no tempo, em que a produtividade não cresce, que a qualidade do emprego é baixa, 30% da população, segundo o IBGE, é analfabeto funcional, o governo gasta estruturalmente mais do que arrecada, tem uma moeda que nos últimos 30 anos, desde que ela passou a valer em 1º de julho de 1994, já perdeu 90% do seu poder de compra, um país onde estamos completamente parados no tempo pela demanda do mundo atual com inteligência artificial, com inovação, com tecnologia, nós temos que nos deparar com discussões ao longo do ano, com taxar blusinha da Shein, com autonomia do Banco Central falar que é antiquada, quando isso já é algo ultrapassado nos principais países do mundo, e agora nós vemos uma cena assim, lamentável num debate ao vivo às da noite, num domingo. Então, realmente, o que a gente vê é um Brasil que se perde no mundo atual e que, infelizmente, cada vez mais eu estou cético frente aos próximos anos que nós temos adiante.